Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sim. Graça e paz, aleluia, louvado seja Deus. Deus bom, Deus tremendo, maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus que transforma, liberta e cura. É um prazer mais uma vez estar nesse santo lugar que o Senhor preparou para gravar essa live e falar aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus toma a liderança, tome a minha boca e use-me em nome do Senhor Jesus Cristo, porque tudo depende do Senhor. A minha vida sem o Senhor não tem sentido. Sem o Espírito Santo não tem como transmitir nada. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Que o Espírito Santo de Deus venha testificar ao meu espírito nesta manhã aquilo que Ele quer. Que nós venhamos ouvir e nos alimentar da Sua palavra, é eficaz e verdadeira. E traz grandes benefícios nas nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos o Salmo de número 40. O Salmo de número 40 relata as seguintes palavras, as seguintes bênçãos. Relata as promessas do Senhor e as maravilhas do nosso Deus. Versículo 1 do Salmo 40. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir Deus falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode falar, não se pode, aliás, relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não quiseste, mas abriste os meus ouvidos. Os holocaustos e oferta pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor. Que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam.
pois incontáveis problemas me cercam. As minhas culpas me alcançaram e já não consigo ver. Mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça. O meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em me libertar-me. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Seja humilhado e frustrado todos os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Fiquem chocados com a sua própria desgraça os que zombam de mim. Mas regozijarei-se e alegrarei-se em ti. Todos os que te buscam, digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te detenhas. Salmo lindo, maravilhoso, um salmo que o salmista se abre para o Senhor, uma oração. E a oração ela tem que ser assim sincera, a oração ela tem que ser algo do fundo do coração, aquilo que você está passando. E aqui no final eu acho muito lindo quando o salmista diz: mas regozijarei-se e alegrarei-se em ti, e todos os que te buscam, digam sempre, aqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. E no versículo 17 ele declara: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Realmente nós somos pobres, eu principalmente sou pobre e necessitado das misericórdias do Senhor. Mas tenho a maior riqueza de todas elas, sou templo do Espírito Santo de Deus. E o salmista encerra na parte do versículo dizendo: mas o Senhor preocupa-se comigo. É o suficiente. O Senhor se preocupa conosco. Feliz é o homem aquele que o Senhor se preocupa com ele e cuida dele. Nada tem falta, nada nos falta, nem coisas grandes, nem coisas pequenas vai nos faltar quando o Senhor verdadeiramente se preocupar conosco. Como isso pode acontecer? Quando nós o adoramos. Quer que o Senhor se preocupe e cuide de você, o adore em espírito e em verdade. Clame ao Senhor com sinceridade, com retidão de coração. Fale com o Senhor como você está, como está a sua vida, como você está por dentro, se você está triste, se você está alegre, se você está contente, se tudo está dando certo na sua vida, se as coisas que você quer estão acontecendo ou não. Faça um relatório ao seu Deus em submissão a Ele, pois o salmista declara: tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te detenhas. O Senhor nunca vai se deter ao nosso contra e nos deixar. O Senhor nunca vai nos desamparar. Então não esconda dentro de você amargura, tristeza, traumas. Chore na presença do Senhor. Uma madrugada agora, recentemente,
antes de ontem, para ser mais exato. Na noite, não nessa noite que passou, na outra noite anterior, eu acordei com o coração apertado, a alma gritando dentro de mim, e eu fui clamar ao Senhor. E eu comecei a chorar, eu comecei a clamar ao Senhor, adorá-lo, adorá-lo, adorá-lo. E comecei a adorar e clamar, e pedir a Ele livramento para a minha alma, livramento para o meu espírito, que Ele tirasse de mim aquela angústia, aquela tristeza, aquela dor. Eu não sei por que tinha vindo, talvez uma célula inflamada no maligno, e eu comecei a chorar, e começou lágrimas normal, rolando pelos meus olhos, pelo meu rosto, saindo do meu rosto, meus olhos rolando pelo meu rosto. E daqui a pouco, quando o clamor foi aumentando, teve uma hora que eu fiquei maravilhado, porque nos meus olhos não rolava lágrimas, começou a jorrar lágrimas, e como se fosse uma torneira meio aberta, a água escorria assim a água, e não cessava, não pingava, não descia assim pelo rosto, mas escorria assim, como se fosse uma torneira aberta. E naquela hora eu clamei ao Senhor e me maravilhei. Eu disse: como podem sair tantas lágrimas dos meus olhos? E o Espírito Santo colocou ao meu coração: são as minhas lágrimas misturadas com as suas, pois eu estou clamando por você também, e eu habito em você. Eu fiquei maravilhado, e naquela hora eu senti uma paz. Toda aquela tristeza, toda aquela mágoa, toda aquela angústia que estava dentro de mim desapareceu, fugiu da minha presença. Assim como tem trevas e você liga a luz e não há mais escuridão, foi assim que aconteceu comigo. Eu fiquei alegre, feliz, e comecei a glorificar o Senhor por aquela maravilha que o Senhor fez. E o salmista aqui, ele declara: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Assim como o Senhor ouviu o meu grito de socorro nesta noite que eu relatei para vocês, em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor está pedindo que você faça isso. Coloque toda a sua esperança no Senhor, e Ele se inclinará para você. E ouviu o meu grito de socorro, e ouviu o nosso grito de socorro, e ouve o nosso grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou-me num lugar seguro. Essa rocha é o Senhor Jesus Cristo, o lugar mais seguro que nossos pés possam estar firmados. Firme seus pés no Senhor Jesus Cristo. Não firme seus pés numa religião. Não firme seus pés no homem. Não firme seus pés confiando no homem. Porque muitos saem de uma igreja porque confiam no homem. Como disse Paulo, o homem não pode fazer nada. Vamos olhar os apóstolos, homens santos, que o Senhor fez tantos milagres através dos apóstolos, quase tantos os mesmos milagres que o Senhor Jesus Cristo fez aqui na terra. Fez através
através da vida dos apóstolos, usando as mãos dos apóstolos. O apóstolo Pedro, até a sombra dele curava. O apóstolo Paulo, quando ele não podia ir, ele ungia um lenço e mandava colocar sobre as pessoas eram curadas. O apóstolo João, todos que olhavam para os apóstolos, viam o Senhor Jesus Cristo. Nós devemos e temos que sermos assim também. Só que nós somos homens. Assim como os apóstolos eram santos, o nosso Deus também nos fez santo, porque é o mesmo Deus. Só que nós não somos dignos de adoração. Quem é digno de adoração é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando alguém se prostravam de joelho aos pés dos apóstolos, do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, do apóstolo João e de outros, eles mandavam se levantar: levantem-se, pois eu sou homem igual a vocês, não confiem em mim. O apóstolo Paulo mesmo, aliás, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, quando curaram o cego, o aleijado na porta famosa do grande templo, e o pessoal começaram a clamar e adorar, eles disseram: parem com isso, não foi nós que fizemos isso, nós não poderíamos fazermos isso, foi o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem tiver fé fará os mesmos milagres. Quando Paulo e Barnabé cura também o aleijado em nome do Senhor Jesus Cristo, o povo começa a clamar e adorar e dizer: Deus está, os deuses desceram sobre nós. Pois eles estavam em ardeia e disseram: não foi nós, não nos adorem, não foi nós não temos poder de fazer isso. Agora, quando nós colocamos nossos pés sobre a rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, além de nós podermos fazer essas maravilhas no nome dele, nós temos também que ser humildes e saber que nós não podemos fazer nada, além daquilo que ele nos der condições de fazer. Mas tem muitos homens querendo a glória para ele. E a grande verdade é que esses homens não estão com o Espírito de Deus, não estão com o Espírito do Senhor Jesus Cristo, mas sim com o Espírito do Anticristo. Porque quem quer a glória para si próprio é quem tem o Espírito do Anticristo. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus habitando nele toda a glória, toda a honra, todo o louvor é dado ao Senhor Jesus Cristo. Todos os méritos é dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e não a nós. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, o Senhor manda o chamar. A palavra do Senhor diz que todos se prostram diante de Pedro, e Pedro diz para ele: levantai-vos, eu sou homem igual a vocês, só a Deus adorai, só a Deus se prostrai. Quando os apóstolos também vêem os anjos e se prostram diante dos anjos, não só os apóstolos, mas também alguns dos profetas, como Daniel, se prostrou diante do anjo, o apóstolo João também. O anjo disse que para eles: levantai-vos, não sou digno que se prostre diante de mim, pois sou conservo de vocês e daqueles que faz a vontade do Senhor Jesus Cristo. Se até um anjo dos céus, se até o anjo do Senhor não permite que nós nos prostramos diante deles, mas só diante do Deus Pai Todo-Poderoso e do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito Santo, quem somos nós homens para permitir que uma pessoa se prostre aos nossos pés? Se ajoelha aí, vai que eu vou orar por você.
Não. Se a pessoa se ajoelhar, se ajoelhe junto com ele. Se ajoelhe junto com ele, não fique em pé. Ele está ajoelhado na sua frente, não. Não somos dignos de ninguém se ajoelhe diante de nós, não. Aqui no Ministério Casa da Igreja, muitas pessoas já se ajoelharam aqui quando eu estava orando por eles, mas automaticamente eu me ajoelhei junto e fui clamar a quem pode dar socorro àquela vida e a mim também, que é o Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Algumas vezes aconteceu sim, e vai acontecer quase todas, quando um espírito imundo se manifestar, ou se manifestou em alguma pessoa aqui, eu dei ordem em nome do Senhor Jesus Cristo, não eu, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo para o espírito imundo que estava incorporado na pessoa, se coloque de joelho diante do Senhor Jesus Cristo, que aqui está, e adore o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Ao espírito imundo, não a pessoa, e não para humilhar a pessoa, mas o espírito imundo. Mas depois daquele espírito imundo sair da pessoa, levantar a pessoa e o abraçar e dizer: você está livre, não precisa mais se ajoelhar, só diante de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. E muitos se perdem hoje porque confiam em homens, e depois descobre alguns erros e fica frustrado. O salmista continua dizendo no versículo 3: Pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos opressores, dos que se afastam para seguir Deus falsos. Oh, meu amado, como é feliz o homem que busca o Senhor e tem só Ele. Passamos por lutas, passamos por tristeza, passamos por aperto, até por angústia, mas temos dentro de nós uma certeza que o Senhor vai limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, que o Senhor vai tirar dentro de nós toda a tristeza, toda a mágoa e toda a angústia, quando nós nos prostrarmos diante dEle, diante do Deus Todo-Poderoso, em espírito, em verdade, em adoração, e não diante de homens. Vai confessar os seus pecados, confesse a Deus. Vai confessar as suas angústias, confesse a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar. Os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. São muitos numerosos o que o Senhor tem feito para as nossas vidas todos os tempos. Peça para o Espírito Santo abrir os seus olhos espirituais e ver o que o Senhor tem feito para a sua vida, com a nossa vida para conosco, pois nem seu Filho Ele poupou por amor de nós, e nem o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se negou a se entregar por nós mesmos. Jesus tinha duas opções: ou se entregar por nós e morrer, sofrer humilhação, ser crucificado por nós, sofrer vexame, sofrer humilhações, ser humilhado,
para nos salvar, ou simplesmente subir para o Pai e nos deixar ao léu. Mas Ele, entre subir aos céus, Ele escolheu sofrer, Ele escolheu, antes de subir aos céus, se sacrificar, ser humilhado, passar por humilhação, por vexame, por amor de nós. Mas os homens hoje não querem sofrimento. Os homens hoje só clamam, só declaram glória, só declaram fama, só querem aplauso, só querem ser servido. Os apóstolos eram os que mais serviam. Eu ensino aqui na igreja, vamos mãe, agora do meu Senhor. Quando você for um obreiro, seja mais humilde do que os membros da igreja. Quando você passar de obreiro, de um porteiro, de uma pessoa, um obreiro da igreja, que todos nós somos obreiros. Mas quando você for subindo de cargo, um exemplo, um porteiro da igreja é um obreiro. Mas quando você for ungido ou indicado a ser porteiro da igreja, seja mais humilde do que os membros, receba eles com alegria, pois é a igreja do Senhor. Quando você for ungido a diácono, seja mais humilde do que o porteiro da igreja, porque você deve servir, o diácono deve servir com amor e carinho a igreja do Senhor. Quando você, diácono, for ungido a presbítero, seja mais humilde do que o diácono. Adore a igreja do Senhor, aliás, adore o Senhor pela sua igreja e sirva a igreja do Senhor com amor, com gratidão e fazendo por amor ao nosso Deus, como se fizesse ao próprio Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor ama a sua igreja. E se nós não amarmos a igreja dele, o amor dele não está em nós. Quando você, presbítero, for ungido a pastor, ame a igreja, seja mais humilde do que o presbítero, do que o diácono, do que o porteiro. Ame a igreja do Senhor Jesus Cristo e o sirva. Seja você que sirva a ceia. Quando você for ungido pastor, apóstolo, saiba que você deve ser muito mais humilde do que todos os outros obreiros. O apóstolo deve ser o obreiro mais humilde de todos, pois a palavra apóstolo, o nome apóstolo, significa o enviado, aquele que foi enviado para servir. Lembrai que o nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou a si mesmo para nos servir. Andava a pé, as pessoas, atrás das pessoas que os religiosos expulsavam das cidades, iam atrás dos leprosos para curar, dos pecadores que as pessoas expulsavam da cidade e diziam que eram pecadores. Jesus ia atrás deles para curar e santificá-los. São apóstolos, tem que ser enviados humilde, mais humilde do que qualquer obreiro da igreja. O apóstolo não deve se sentar como um semideus que não existe e querer aplauso, querer honra. Você deve honrar a igreja do Senhor como o Senhor honrou a sua igreja, e pela igreja dele ele deu a vida. Entregamos a nossa vida pelo Senhor Jesus Cristo. Quer ser um apóstolo? Seja humilde, porque um dia o Senhor vai nos cobrar. Porque o Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, Ele se humilhou, Ele se entregou por amor de mim e de você, por amor da igreja.
E Ele nos deu essa incumbência, Ele nos deu essa ordem, esse mandamento. Os apóstolos foram um exemplo. Por que você não medita no livro de Atos? Você que quer ser honrado, você que quer ser aplaudido, você que quer honra para você, medite nos livros de Atos, medite nas cartas de Paulo, medite nas cartas de Pedro, de Tiago, de João. A humildade. Olha o que o anjo diz para Daniel 10:12. Daniel, homem muito amado, e Daniel se prostra diante do anjo. No versículo 11, o anjo diz: levantai-vos. Eu não sou digno que se prostra diante de mim. Eu sou conservo seu e dos que fazem a vontade do Senhor. João, quando chega no céu para escrever o Apocalipse, é arrebatado até o céu, e ele se prostra diante do anjo. O anjo manda ele levantar. Levante. Não sou digno que se prostra diante de mim. Agora os homens hoje só querem honra. Não, nós não somos Deus. Somos filhos dele. E somos discípulos dele. E temos que ser humildes como ele é. Em Apocalipse capítulo 4, a palavra do Senhor nos relata que quando os 4 seres viventes, que têm olhos por dentro e por fora, e têm 6 asas, com 2 cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto, e com 2 voam sobre o trono do Senhor, e os querubins, e clamam ao Senhor, e louvam ao Senhor: santo, 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 és tu, Deus Todo-Poderoso, que criaste todas as coisas. Os 24 anciões que estão assentados diante do trono do Deus Todo-Poderoso saem de seus tronos, das suas cadeiras, e se prostram com o rosto no chão, tiram a sua coroa da cabeça e oferecem ao Senhor com o rosto no chão, e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quem somos nós para aquele que homem se prostra a nós? Clame ao Senhor, coloque diante do Senhor os seus pecados, as suas culpas. Procure um pastor que tem o Espírito Santo de Deus, que é humilde. Converse com ele, peça para ele ensinar você a orar. Com certeza ele vai estar sentado com você, cara a cara, olho a olho, lhe ouvindo antes tudo que você tem a declarar. E depois ele vai lhe ensinar, ele vai orar e pedir para o Espírito Santo, enquanto você estiver relatando a ele todas as suas dificuldades, ele vai estar orando ao Espírito Santo como vai lhe orientar. Depois ele vai lhe orientar, e depois ele vai orar junto com você, ou os dois em pé, ou se você se ajoelhar, é obrigação dele se ajoelhar junto com você e adorar o Deus eterno junto, e pedir que venha sobre você e ensinar como você adora o Deus, como você ora, como você clama, como você ora, como você o adora. Não ficar em pé e você ajoelhado e falando, não. Porque eu preciso de Deus igual a você. Eu sou homem igual a você. Que Deus te abençoe nesta manhã. Que você tenha humildade e você abra seu coração ao Senhor. Davi disse: quando me acabei, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu clamei ao Senhor e coloquei diante do Senhor as minhas angústias, as minhas dores, os meus sofrimentos e a minha tristeza, o Senhor se inclinou para mim
está com a sua alma sofrendo, coloque diante do Senhor as suas dores e o Senhor vai derramar cura sobre você. Procure um homem de Deus, ore junto com ele, procure uma mulher de Deus, mas que seja uma pessoa humilde, que não queira honra para você, para ele, queira para o Senhor, toda honra e toda glória para o Senhor. Eu lhe convido a você estar conosco no ministério apostólico, casa da igreja. Podemos muito bem chamar casa da noiva do Senhor, porque o nosso Deus não habita em templo feito pela mão de homens. Esse templo que eu estou aqui, esse salão, deixa de ser templo do Senhor quando eu sair daqui. Ele continua a casa de oração, mas o templo do Senhor sou eu que estou aqui. Templo do Espírito Santo. E eu tenho que ser humilde, manso e humilde de coração, para agradar o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então o nosso ministério se chama Ministério Apostólico Casa da Igreja. E poderia muito bem ser chamado Ministério Casa da Noiva do Senhor Jesus Cristo, que é a igreja do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. E o Senhor ama a sua igreja, ama a sua noiva. Então ame, você pastor, você obreiro, você apóstolo, ame a noiva do Senhor Jesus e se entregue por ela, como o Senhor Jesus se entregou e como os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Pedro, Paulo, João, todos os apóstolos se entregaram por ela, pela igreja, como muitos apóstolos ainda hoje, como muitos missionários, como muitos homens de Deus, continuam se entregando ao Senhor por amor à sua igreja, por amor à sua noiva, não com arrogância, não com prepotência. Que Deus o abençoe, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está o teu filho, em temor, em amor, em submissão, em adoração ao Senhor. Por essas pessoas, pela tua igreja, pela tua noiva, Senhor, a qual eu também faço parte. Eu não sou superior a ninguém que senta nesses bancos, nessas cadeiras aqui da igreja. Eu sou apenas uma pessoa que o Senhor usa para falar com essas pessoas. Eu tenho que servir elas, ensinar elas o caminho do Senhor. Me dê humildade, me dê humildade. Eu te peço em espírito e em verdade, conscientemente em espírito e em verdade, eu vos peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Me dê humildade, para que eu venha abraçar todos, para que eu venha orar por todos, e eu intercedo por todos agora, como também a igreja do Senhor, como noiva do Senhor, por todos que são a tua igreja, por todos que são a sua noiva, estão passando por situações difíceis, estão passando por humilhação, estão passando por angústia, estão passando por sofrimento, por tristeza e por dores, estão em pecados, estão com dores porque não sabem como vão viver, estão passando por dificuldades financeiras, estão passando por apertos financeiros, com dívidas, agiotas lhe cobrando, bancos lhe cobrando, seus nomes sujos, pastores lhe judiando, pastores que não têm a sabedoria ou não têm o Espírito Santo do Senhor, humilhando, colocando eles em banco, dizendo que eles não são dignos de pregar, convidando pregadores de fora, que talvez vivem só, são apenas comerciantes, são apenas coaches. E muitos que estão sentados no banco da igreja, chorando, gemendo, querendo uma oportunidade
honra na presença do Senhor, transbordando de azeite, tendo tantas coisas que o Espírito Santo tem colocado dentro dele para abençoar a igreja. Esse pastor está gastando milhões da igreja, chamando pregadores e cantores famosos, entre aspas, famosos para o mundo, para pregar. Claro que tem muitos pregadores famosos, homens de Deus, cantores, homens de Deus e mulheres de Deus, mas toda a honra e toda a glória eles dão ao Senhor. Não querem aplauso, não querem honra. Hoje você vai numa igreja que vem um cantor famoso, a nave da igreja fica toda escura e se o sol forte, a luz só eles como os cantores do mundo. Não, eles não são estrela. Estrela é o Senhor Jesus Cristo. Estrela é a igreja do Senhor Jesus que está na nave da igreja. Esses devem ser iluminados. A igreja deve ser clara, iluminada toda ela, porque todos que estão ali é templo do Espírito Santo de Deus, e os que não são vão aceitar o Senhor Jesus Cristo e vão se tornar a igreja do Senhor. Meu Deus e meu Pai, eu amo, eu adoro o Senhor, e eu te peço em espírito e em verdade, abençoa a tua igreja tão sofredora nesse mundo. Eu faço das suas palavras, Jesus, as minhas, quando o Senhor clamou o Pai, dizendo: Pai, eu vou para junto de Ti. Eu não vou estar mais no mundo com eles, vou estar junto de Ti, mas peço que o Senhor guarde eles no mundo, porque enquanto eu estive no mundo com eles, nenhum deles se perderam. Eu guardei pelo Teu amor. Eles são Teus, assim como eu também sou Deus, sou Teu. Guarda eles no Teu amor e na Tua verdade. Protege a Tua igreja livre. Guarda eles do mundo. Não peço que vos tire do mundo, mas que vos guarde do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós somos luz e sal dessa terra, através da luz do Senhor Jesus Cristo e do Seu Espírito Santo que brilha nas nossas vidas. Seja luz para esse mundo, seja humilde. O mundo está cansado de arrogância, de prepotência, de homens orgulhosos, cheios de ego. O mundo precisa de amor, de paz, de carinho, de afeto, de abraço. As pessoas mais carentes são aquelas que precisam de abraço. Não é aquele maior dizimista da igreja que precisa de abraço. Aqui o maior dizimista da igreja tem uma vida boa, ele precisa ser respeitado como a igreja do Senhor, como coluna da igreja, mas ele precisa de mais afeto. É a igreja, é o pobre, é o necessitado. Nós temos por obrigação de até falar para ele: olha, você é bem visto na igreja como um homem de sucesso, seja humilde, venha junto comigo, vamos abraçar os sofredores da igreja, vamos declarar a bênção de vitória. Você que tem a unção da prosperidade, declare que esta unção que está sobre a sua vida também venha sobre a igreja. Não colocar o maior dizimista no colo, dar só oportunidade para ele e desprezar o necessitado que mais sofre. Porque o único conselho, a única ordenança que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, deu ao apóstolo Paulo a fazer foi: pregue o evangelho, mas não se esqueça de cuidar bem das viúvas e dos órfãos e dos pobres. E Paulo disse: me esforcei muito para cumprir esse mandato, essa ordem do apóstolo Tiago. E o Senhor Jesus Cristo hoje nos ordena: cuide das minhas ovelhas, das mais necessitadas. Eu não vim buscar os bons, eu não vim buscar os ricos nem os nobres. Os bons já são meus. Eu vim buscar os perdidos, doentes. Enquanto os sacerdotes
cheio de ego, cheio de orgulho, só adoravam, só buscavam os príncipes, os comerciantes, os homens mais ricos da cidade. Jesus saía da cidade, ia buscar os doentes, curar os leprosos, e ele dizia para eles: se lavem e vá se apresentar aos sacerdotes, mostre que você não tem mais lepra. Dê a oferta de Moisés. Moisés foi humilde. Miriam, sua irmã, pegou lepra, a única que adoeceu no deserto, porque se levantou contra um ungido de Deus. Mas Moisés não se fez melhor do que Miriam. Enquanto todos disseram a Moisés, até Arão, seu irmão, ela tem que ser expulsa do meio do povo, do arraial. Ela tem que ser expulsa daqui para não contaminar o povo. Moisés obedeceu, levou ela para fora do arraial. Mas 2, 3 vezes por dia, Moisés ia ter com Miriam, levar alimento, carinho e afeto para ela. E foi o amor, o afeto e o carinho de Moisés que curou a sua irmã Miriam. E é o amor, o carinho, o afeto do pastor, do presbítero, do diácono, do apóstolo que cura as ovelhas do Senhor Jesus Cristo, em nome dele, para a honra e a glória dele. Então dê amor, dê carinho, dê afeto às suas ovelhas, que não são suas, são do Senhor Jesus. O Senhor confiou a você, para você cuidar dela. Um dia você vai prestar conta dela. Um dia você vai ter que entregar elas nas mãos do Senhor. E se você não tratar bem delas, escute bem que o Espírito Santo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Você, apóstolo, você, ou pastorzão, ou apóstolo, você, obreiro, cheio de poço, que tem machucado as ovelhas, que tem maltratado, principalmente os pobres. Se você não se cuidar, talvez a igreja suba e os grandes não vão subir, porque grande é Deus e todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Não foi a pastor, não foi a apóstolo, não foi a obreiros, foi ao Senhor Jesus Cristo. Toda a honra, toda a glória, todo o poder é para Ele. Foi Deus Pai que deu. E ai de nós, se não for o Senhor Jesus Cristo e seu Espírito Santo na nossa vida. Venha ao Ministério Casa da Igreja. Também eu sei que tem muitas igrejas, milhares, igual a nossa, ou até muito melhor. Mas nós procuramos e nos esforçamos para cumprir a palavra do Senhor nesse lugar, nesse ministério. Ministério Apostólico Casa da Igreja. E repito, poderia ser chamado Ministério Apostólico Casa da Noiva do Senhor. Nós estamos aqui, está na Avenida Jatobá, 249, Vila Veloso, a 100 metros da curva do S, da Avenida Inocêncio Serafim. Avenida Inocêncio Serafim, todos o pessoal de Carapicuíba e a maioria de fora conhece. Você chegou na curva do S, da Avenida Inocêncio, próximo ao McDonald's, próximo ali, aquela clínica de animais, de veterinária, de ração, de ventilação. Pouquinho para cá, destino, vem a curva do S bem próximo. Você entrou ali na banca de revista, ali onde é a banca de revista, você está na Avenida Jatobá, número 249. Cultos, terças, quintas e sábados, às 19h30, hora da noite, às 19h30, domingo, às 19 horas. E domingo começou, e domingo agora vai ser o segundo, às 7 horas da manhã, culto de adoração ao Senhor. Não é escola bíblica, é culto de adoração ao Senhor.
domingo, às 7 horas da manhã e às 19 horas, culto de adoração ao Senhor pela nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pela igreja e pela noiva do Deus Altíssimo. Culto de adoração pela igreja e pela noiva ao Senhor Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória a Ele. Então anota o endereço: Avenida Jatobá 249, Vila Veloso, a 100 metros da curva do oeste da Avenida Inocêncio Seráfico. Cultos terças, quintas e sábados às 19h30 e domingo às 7 horas da manhã e às 19 horas. Que Deus me abençoe em nome de Jesus. Eu, pastor Carlos, tenho o maior prazer em dar um abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus. Eu te amo em Cristo. Com amor e gratidão, eu lhe peço, venha ao ministério evangélico, casa da igreja. Venha ser noiva do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus e aleluia.